Deus mandou ele descer do palco 3 vezes. 2 vezes ele resistiu, mas na terceira vez não teve jeito. Passei em sua casa somente pra lhe dizer. Já essa dupla teve uma das suas músicas mais tocada naquele ano e Deus o chamou e eles abandonaram tudo para aceitar ao Senhor Jesus. Quem é o dono dos seus olhos? Quem é? E eu vou estar contando nesse vídeo como Deus trabalhou e através do testemunho desses cantores eu fui alcançado, o Senhor me alcançou. Foi a decisão mais acertada que eu tomei na minha vida. Colho os frutos hoje, depois de 23 anos. Foi a melhor decisão que eu tomei. E agora, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo esse testemunho, agora é a sua vez. Você só está ouvindo esse testemunho porque Deus está chamando você também. De certa forma, você está procurando Deus. Se foi castigo, eu não sei como eu vou viver assim. Eu passo minha vida louco, viver sem ela fico louco, quando ela não tá pra mim. Tudo começou no ano de 96. Em 95, nós tinha gravado um CD lá em Belém, na gravadora Gravação, mas não fizemos sucesso. Aí ficamos ali pelo Itinga, onde eu tinha 2 irmãs, e eu sempre estava lá no Itinga. Na verdade, era meu ponto de apoio, né? Meus pais moravam no interiorzinho chamado Corguinho das Flores, ali pro lado das Casas Brancas, né? Então eu fiquei ali pelo Itinga, cantando em barzinho, em seresta, e sempre que tinha uma oportunidade, alguém nos convidava para ir cantar em algum lugar, alguma fazenda, até que um dia cantamos no aniversário de um empresário e político, e aí ele ouviu a gente cantando, ele se interessou pela dupla, né, e nos propôs um contrato, fazermos parceria. Nós aceitamos, e quando nós aceitamos, nós exigimos ir gravar em Goiânia, porque é o celeiro da música sertaneja. Naquela época, o Leandro e Leonardo, o Zezé de Camargo e Luciano estavam estourando, e outros. Mas os cantores que eu mesmo, que nós, a minha dupla, né, éramos fã, era do Rick Renner, e tinha uma dupla que estava fazendo muito sucesso, que era a dupla Vando e Vandi. A dupla Vando e Vandi, ali pelos anos 93, 94, ele teve uma das suas músicas mais tocada naquela região centro-oeste, e nós ouvíamos pelo rádio. Então, quando surgiu a oportunidade de nós irmos para Goiânia, nós entramos em contato com a gravadora exatamente que o Vando e Vandi gravava. Então nós fomos lá para a gravadora Raiz, lá em Goiânia, gravadora que tem como empresário um cidadão temente a Deus, chamado Valério Castejon. Na verdade, era 2, e os 2 eram crentes, tanto o Valério Castejon como também o Clemente. Os 2 eram crentes, mas a gravadora gravava de tudo, inclusive aqui em nossa região, o Silvan Santo também gravava lá, só que nessa época eu nem conhecia o Silvan Santo. Então, nós fomos para lá. Quando nós chegamos lá, obviamente a nossa referência era o Vando e Vandi. E aí nós já tínhamos falado com o empresário, e ele sabia que a nossa referência era o Vando e Vandi. E aí quando nós chegamos lá, o Valério Castejon vai me dar
um CD demo, ou seja, um CD de demonstração, um CD que ainda não tinha se transformado num CD original. Era aquela gravação mesmo, sem capa, acabado de ser gravado. Então, do Vando e Vandi. Aí o Valério foi, pegou e me deu aquele CD do Vando e Vandi. E aí eu corri logo para ouvir as músicas com aquela ansiedade, porque eu conhecia, acompanhava todos os lançamentos do Vando e Vandi. E aí quando eu cheguei que coloquei a primeira música, era uma música gospel, uma música que falava de Deus. Em meio às imensas lutas do dia a dia. Foi igual jogar um balde de água fria em mim. Aquilo não tinha nada que me atraísse. E a volta por cima. Que desperdício colocar essa música logo na primeira faixa. Olhai para Cristo, o autor da fé. Eu pensei comigo que eles tinham colocado apenas uma música no CD. Aí parti para a segunda música, também evangélica. E assim foi todas as músicas. E eu fiquei, sabe, todo sem jeito, sem graça. E não tinha entendido nada. Quando eu retornei para devolver o CD para o Valério Castejon, eu me formei e ele falou para mim, não, é que eles se converteram e agora eles cantam para Jesus. Eu não entendi aquilo. Na verdade, eu foi zangado, aborrecido, né? De como é que a pessoa estraga ou joga fora as suas oportunidades. Nós estávamos lutando há tantos anos por uma oportunidade, agora eles estavam jogando aquela oportunidade fora. Como é que desperdiça talento, como é que desperdiça dinheiro, paga o estúdio, porque o estúdio era caro, o estúdio raiz, né, lá em Goiânia. É um estúdio muito bom, um estúdio muito caro. Como é que desperdiça tudo isso? Esse foi o meu conceito, né? O primeiro impacto que eu tive com a música do Vando e Vandi, a música gospel. Eu não recordo quantos dias depois, ou quantas noites depois, eu tenho um sonho. Deus me mostrou um sonho diferente. Então, esse sonho, essa revelação, mexeu comigo, mexeu com as minhas estruturas, mas ainda eu não tinha compreendido mais, foi apenas o primeiro passo, o primeiro impacto. Muito bem, demorou-se alguns dias, nós estávamos lá no estúdio e de repente quem entrou no estúdio, o Vando e o Vandi, a dupla, uma das duplas que eu era mais fã. E quando eles entraram ali, eu todo tímido, mas procurei me aproximar. E aí falei para ele que eu era fã da dupla, que acompanhava desde muito tempo. E até que chegou o momento de eu perguntar a respeito daquele CD gospel que ele tinha gravado. Eu imaginei que seria apenas aquele CD. A princípio, eu imaginei que fosse só apenas uma música. E depois eu digo, não, deve ser um CD completo, mas é só esse CD. Mas eles vão voltar a cantar normal. Então, quando eu fiz essa pergunta para ele, por que eles tinham gravado aquele CD gospel, muito simples, o Vandi é muito simples, uma pessoa muito simples, desde dessa época. Hoje eu tenho o WhatsApp dele, a gente não se fala muito, mas sempre que a gente se fala, ele é muito respeitoso, uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde. Então ele me respondeu o seguinte: irmãozinho, na verdade o mundo é uma ilusão, as coisas do mundo é uma forma de te atrair, tirar de algo maior. A nossa realidade, a nossa eternidade, na verdade, não é aqui. E ele citou aquela passagem que é a mais conhecida, né? Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Então já tinha tido o sonho e aquilo mexeu mais comigo ainda e eu fiquei um pouco perturbado. E aí eu comecei a pensar na possibilidade de eu também me converter
de eu também abandonar, mas eu estava apenas começando, gravando ali o segundo CD. Mas o testemunho, algo que mexeu de fato comigo, foi, nós estávamos de novo no estúdio, o estúdio Raiz do Valério Castejon, quando entrou uma dupla. Aquela dupla eu não conhecia. Eles entraram porque eles vieram para alugar um horário de estúdio para colocar a segunda voz. E o primeira voz, o Amaury, e chegou e começou a contar essa seguinte história. Rapaz, Valério, o meu parceiro, o Adelino, me abandonou, me deixou sozinho no meio de um show e abandonou o show, foi embora e disse que não ia mais cantar. E eu perguntei, o que eu fiz contigo, o que aconteceu? E ele simplesmente disse que foi Jesus que chamou ele, que mandou ele sair de cima do palco. E ele saiu de cima do palco, deixou eu cantando sozinho para uma multidão de pessoas. E eu estou vindo aqui para gravar com esse novo parceiro a segunda voz, porque agora eu já vi que não tem jeito, ele não quer voltar. Hoje, olhando para tudo isso, eu vejo os meios em que Deus trabalha, salvou aquele homem, permitiu que eu ouvisse esse testemunho, já tinha ouvido o testemunho do Vandir, já tinha tido o sonho que Deus tinha falado comigo, hoje eu vejo que foi a maneira que Deus conseguiu alcançar o meu coração através daquele sonho. Então, mesmo assim, apesar de tudo isso, eu não me converti daquele ano. Esse foi o ano de 96, isso tudo aconteceu ali no meado do ano 96. Gravamos um disco, nosso disco estourou, cantamos, tivemos a oportunidade de conhecer o país, praticamente todas as regiões do país, e a região norte e nordeste. A música tocou muito. Essa região aqui do Maranhão, Pará, a nossa música, a música Deus, chegou a alcançar em muitas rádios o primeiro lugar. Mas desde que eu tive aquele encontro, ou seja, que Deus alcançou meu coração, eu comecei a ver as coisas diferentes. E o tempo foi passando, aconteceram outras coisas, até que no ano de 2000, eu estava no fundo do poço, doente, separado da família, um casamento de 5 anos, perdi o meu primeiro filho e por causa desses problemas separamos também da dupla. Então eu estava no fundo do poço. Foi nesse momento que eu vi que não tinha jeito, e ali não foi também planejado, a partir através de uma pregação. Aí eu não suportei, eu não aguentei, me entreguei ao Senhor Jesus e graças a Deus estou até hoje contando esse testemunho para você. E como eu prometi, eu quero mostrar para você o testemunho, nessa mesma história que eu contei do rapaz, do cantor que abandonou os palcos, que Deus falou com ele 3 vezes. Eu quero mostrar para vocês o testemunho dele. O áudio não está muito bom, mas dá para vocês entenderem. Então fique aí com o testemunho do Adelino Rocha. Você já dividiu o palco com os maiores cantores do Brasil, entre eles Amado Batista, Chitãozinho, Chororó, Rio Negro, Solimões, Leandro Leonardo. Voltando à história da conversão, como eu falei, que Deus usa seus profetas, e Deus, quando ele tem um plano de escolher alguém, quando ele escolhe alguém, o escolhido não pode fugir da presença de Deus, né? Então Deus, quando ele escolhe alguém, ele realmente cuida. E eu tentei fugir da presença de Deus várias vezes. Deus usava seus profetas, falava comigo, eu pensava assim, nunca vou ser crente, eu sou cantor, estou ganhando dinheiro, estou começando a ficar rico, estou comprando o que eu quero, trocando de carro, estou tendo status, estou tendo muitos amigos. Agenda cheia. Agenda cheia. E outra, quando você começa a fazer sucesso lá fora, todo mundo quer te ajudar. Todo mundo quer te ajudar. Todo mundo quer te ajudar. Tudo bem fácil para você. Né? Então eu resisti a Deus.
Eu não queria ser crente. Quando profetizaram para mim, lá em Goiânia, na gravadora Raiz, nós estávamos gravando o CD, e um dos sócios da gravadora era evangélico, né? Aí a mãe dele era missionária, e ela entrou lá na gravadora, na Avenida Brasília, em Goiânia. Ela entrou para fazer uma oração no estúdio, eu estava colocando voz. Eu, barbudo, cabeludo como eu era, e ela entrou, fez oração no estúdio, abençoou aquele estúdio, saiu para fora, eu estava tomando água, ela passou por mim, foi lá fora e voltou, falou, irmão, posso orar por você? Aí eu falei, eu sempre fui um cara temente a Deus, né? Eu falei, não, irmão, pode orar. Ela orou por mim e falou assim, Deus está me mostrando que será seu último CD que você vai gravar. Aí eu falei, por quê, irmã, eu vou morrer? Ela falou, não, você não vai morrer, você vai ser transformado. E eu falei, essa irmã tá doida, nunca vou ser crente. É forte, né? Eu tô gravando meu segundo CD, um CD que promete muito, estou conquistando, estou sabendo o que é ganhar dinheiro, ficar famoso, e de repente eu vou ser crente. Nunca, essa irmã tá doida. E eu fiquei pensando aquilo ali, ela orou e profetizou, falou, não temas, o plano que ele tem para contigo é grande. Aí eu terminei de gravar o CD e continuei a minha agenda de show normalmente, a minha vida normal, né? E quando o homem resiste a Deus, Deus começa a mexer na estrutura do homem, para mostrar que ele é quem manda é ele, né? E aí então eu comecei a sentir mal, uma dor no peito, falta de ar, aquela coisa, cada show que eu passava mal. Eu não queria mudar a minha vida, eu não queria nada com Deus, porque quando está dando certo lá fora, você acha que não precisa de Deus, né? E aí eu peguei e tentei resistir a Deus. E quando foi um dia, eu passei mal no show e fui levado para o hospital, né? Para o hospital, e ali é o Hospital do Gama. Era a terceira vez já que Deus falava comigo. Aí cheguei no Hospital do Gama, fizeram a minha ficha rapidamente e botaram eu para dentro. E eu fiquei na pequena fila do cardiologista ali para ser atendido, na segunda-feira de manhã. Passei mal no show no domingo. Aí aquela doutora não sabia nem quem eu era, ninguém sabia quem eu era ali. Só que a gente estava na mídia, aquela coisa toda, era normal as pessoas te conhecer na rua, te pedir um CD e falar alguma coisa com você, né? E aí quando chegou a minha vez, que ela chamou pelo nome, que eu botei os pés na porta do consultório dela, ela olhou para mim, fixou os olhos em mim e disse assim, eu preciso muito falar com você. Eu falei, ela está me reconhecendo, ela vai me reconhecer. Porque as pessoas me reconheciam na rua, Adelino Rocha, tá, Adelino, canta com a Mauri e tal, então CD aí, cara, aquela coisa toda e tal, né? Aí eu falei, ela vai me reconhecer. Só que ela levantou e falou, eu vou transferir um paciente aqui rapidinho para Taguatinga e volto que eu preciso falar com você. Só que eu olhei para aquela mulher, eu vi algo diferente no rosto dela. Eu vi que ela não era uma pessoa igual às outras, né? Ela era diferente. Mas a doutora, né, cardiologista, ela saiu. Quando ela voltou para o consultório, eu estava ali esperando, ela sentou e falou assim, pois não, pode falar o que você está sentindo. E eu comecei a contar para ela da minha dor, e ela disse assim para mim, olhando nos meus olhos, disse, pois não, pode parar. Não sei quem tu és, nem o que tu faz, nem de onde tu vens, mas o Deus que eu sirvo manda te dizer. E o teu médico chama assim Jesus Cristo de Nazaré. Eita, aí você terminou. Varão, quando Deus fala, você pode levar muitas profetadas, mas quando Deus fala, eu não conheço um valente, que resista à voz de Deus. Eu, um homem de coração duro, agarrado às coisas do mundo, mas naquele dia, quando Deus usou aquela doutora naquele hospital, eu chorei igual criança. As lágrimas foram ao chão, e ela falou, olha, eu vou te passar um remédio para amenizar a sua dor, mas o plano que Deus tem para contigo é muito grande. Tudo que aquela profeta falou lá em Goiânia, ela repetiu lá no Hospital do Gama, no consultório. Ela falou, não temas, a sua trajetória é muito grande, Deus tem um plano muito forte na sua vida, e você não tem escolha. E aí, daí a 3 meses, eu fui resgatado de cima de um palco numa festa de rodeio, porque Deus já tinha mandado eu descer por 3 vezes. E o homem é covarde. Deus fala e o cara não obedece. E é verdade que nesse dia que você desceu do palco, você deixou o seu parceiro, que era o Maurício, lá, preparado para cantar, Deixei. E você desistiu no meio da festa? No meio da festa não, no começo da festa. No começo, o show não existiu. Na verdade, Deus já tinha falado comigo 2 vezes para mim descer do palco, e eu me acovardei. E naquela noite foi a 3ª vez que Deus falou para mim descer daquele palco, né? E eu cheguei atrasado porque meu carro foi dando problema. Deus ia me resgatar diante daquela multidão, mas o inimigo também sabia que ele ia ser derrotado ali, diante daquela multidão. E Deus, para mostrar o seu poder, permitiu que eu fosse até naquele show, diante daquele povo, para ser resgatado, para todo mundo ver, para mostrar que ele é Deus. Então, e aí quando Deus falou comigo pela 3ª vez,
eu estava de joelho assim, com a guitarra no colo, conferindo, porque eu cheguei atrasado, porque foi difícil chegar até lá, né? A Mauri já estava no palco com a banda, tudo certinho para cantar, e eu cheguei. Quando eu levantei, eu abaixei para conferir a minha guitarra com o som. Quando eu levantei com o microfone na frente, tinha um pedestal, o microfone ali, eu olhei para aquela multidão. Eu já vi aquela multidão com outros olhos. Eu já vi aquela multidão com os olhos de um homem transformado, porque eu senti pena daquele povo. Falei, meu Deus, que esse povo está buscando aquele lugar. Porque Deus já tinha tocado, já tinha falado comigo pela terceira vez, e eu senti meu coração batendo forte, estava quebrando aquela pedra, as veias do pescoço pulsaram forte, e eu bambiei assim, firmei os pés, e senti aquela transformação. Quando eu levantei, já levantei um novo homem. Olhei para aquele povo e senti pena daquele povo. E falei para o Maurício, se virem que eu estou indo embora. Eu puxei minha guitarra da mesa e desci. Foi dia 1º de junho de 96, 11h15 da noite, numa festa de rodeio. Daí para cá, nunca mais eu fui artista. Virei servo do Senhor. Você que não era inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho.